Olá, vamos para a nossa aula de plastos e fotossíntese. Essa aula ela apresenta um interesse muito grande em relação à sobrevivência no planeta, que ela mostra a base do processo de manutenção da vida depois que os processos evolutivos chegaram num ponto de estabilidade, que é a fotossíntese, que é o acúmulo da energia solar ou dos fótons através de ligações químicas que produzem compostos reduzidos, né, que depois são oxidados na presença do oxigênio, fechando o ciclo. Esse ciclo todo está associado a duas organelas, né? Está associado aos cloroplastos principalmente e, e às mitocôndrias. Mas plastos, nós vimos, são organelas específicas das células vegetais. O principal cloroplasto o principal plasto é o cloroplasto, que nós já falamos, ele é verde. Se você lembra de alguma coisa do ensino médio ou estuda isso na faculdade, você vai ver que a cor que nós vemos é aquela que a estrutura, a substância emite, o resto ela absorve. De acordo com esse raciocínio, nós vamos ver que o comprimento de onda, nós chamamos de lambda, o comprimento de onda verde é o menos usado pela planta, porque se ela reflete, ou se a clorofila, as folhas têm cor verde, ela reflete o verde, então ela não absorve o verde. Para produzir a fotossíntese, ela precisa de cores que ela absorve. Nós veremos que o azul e o vermelho são os principais. Os plastos que têm cores são cromoplastos, cromo de cor. E eles têm essas cores, são dadas pelos pigmentos, como carotenoides, os licopenos vermelhos, né? Quando a gente usa o termo fico, normalmente se refere a algo. Então, os licopenos são de plantas superiores. A ficoeritrina, a ficocianina são das algas. Esses licopenos das plantas, né? Leuco é branco. Branco chegam a formar cromoplasto da seguinte forma: se ele recebe luz e esse estímulo luminoso é suficiente para ele pegar os pigmentos e manter dentro dele, ele forma cromoplastos, como os licopenos, ficoeritrina e ficocianina. Se a luz não influenciar, eles viram armazenadores de amido. Que, só relembrando, a glicose ela tem como base para ser usado um armazenamento. Nos vegetais, a glicose é armazenada como amido. Então, o amido é o carboidrato de reserva vegetal. E o animal reserva é o glicogênio. Glicogênio é o carboidrato de reserva vegetal. Nós podemos pegar aqui e puxar mais duas coisas em relação aos vegetais. Em relação à glicose também, né? Vou pegar aqui assim. Isso aqui é reserva. Só informação extra. Aqui nós temos assim, vegetais. Qual é o carboidrato estrutural? É a celulose. Ela que mantém a estrutura do vegetal. E do animal é a quitina. Não vai confundir com queratina. Eu esqueci de colocar animal, que eu puxei direto do vegetal, foi um erro. Então, nos animais é quitina. Isso aqui são os estruturais. Então, existem carboidratos de reserva e estruturais, tá? Todos eles derivados da glicose. Então, veja que a glicose é central nesse processo de estruturação da vida. Só que mais que isso, ela é o combustível favorito de todas as células. Aí a vida que nós conhecemos hoje, como ela é,
ela é dependente da glicose. Então é importante que você enxergue isso. Os números de cloroplastos, né, o principal plasto das plantas, varia de planta para planta de acordo com a região onde ela está, de acordo com a luminosidade, de acordo com o meio em que ela vive. Mas chega a ter plantas com 40.000 cloroplastos por milímetro cúbico. A quantidade deles é muito grande. Só relembrando, ele tem uma membrana dupla, uma parte aqui, ó, uma interna e outra externa. Aqui, isso aqui, ó, tudo isso aqui são os granas, cada coisinha dessa aqui é um tilacoide, né? Cada grupinho desse aqui é um grânum, e aqui todos os outros são os grana, né? Que é o plural de grano. Okay? E entre essas duas aqui, o espaço intermembrano. Esse aqui é o cloroplasto. O espaço entre os tilacoides chama estroma, ou matriz do cloroplasto. Então esse é um cloroplasto. Fotossíntese, o nome está falando é a síntese através da luz. Quando nós falamos de luz, a partícula luminosa, partícula da matéria, é o fóton. Isso aqui foi proposto por Einstein. A síntese pela luz. Nós falamos, então, a energia luminosa é armazenada na forma de energia química. E a molécula responsável por fazer isso em primeira instância e em quantidade, aqui na Terra, é a glicose. Para entender a fotossíntese de uma maneira geral, vamos só falar um pouco do histórico dela. No século XVII, não se estudava muito as plantas, faltava material, tecnologia. Ninguém estava muito preocupado com isso. Sabia-se que era preciso usar fertilizante e achava-se que as plantas se alimentavam da terra. Até que o indivíduo, usando o método científico da época, Jean Baptiste van Helmont, ele viveu de 1577 a 1644. Para você lembrar, 1500 o Brasil foi descoberto, né? Ele cultivou o salgueiro num vaso, como está sendo representado aqui. Ele pegou um salgueiro, pegou a massa do salgueiro, mediu, aí cultivou num vaso, colocando apenas água, e 5 anos depois ele refez as medidas. Então ele percebeu aqui, ó, o que tinha acontecido com a massa da árvore e com a massa do solo. Aí ele percebeu que a massa, o ganho de massa do salgueiro, foi maior do que a perda de massa do solo. Então ele não podia dizer que a terra se alimentava somente do solo. E aí então, quando ele chega a essa conclusão, isso abre brecha para mais tarde Joseph Priestley, de 1733 a 1804, associou o crescimento da planta com os gases que envolvem a planta, com a atmosfera. Como que ele fez isso? Ele fez isso através dessa experiência que a gente representou aqui do lado. Ele colocou camundongos em campânula, né? Pegou a planta, pôs numa campânula, fez o teste antes, verificou assim, ó, a planta sobrevive aqui dentro da campânula fechada, o rato não. Quando coloca o camundongo, não o rato, quando coloca, apesar que foi desenhado o rato aqui, não parece. Quando coloca o camundongo, o animal aqui, na presença da planta, eles morrem sozinho, mas na presença da planta, não é que ele não morre, ele dura mais tempo. Então aqui ele fica mais tempo vivo. E aí ele então chega à conclusão interessante, que por ele sobreviver por mais tempo, as plantas, ela pega um ar esgotado, que até então não sabia, não tinha certeza, mas rico em CO2, e purifica o ar. Então ele descobre que as plantas purificam o ar. A situação não é bem essa, né? Hoje nós sabemos que
colocar uma planta no quarto, grande ainda, no escuro, ela consome oxigênio como a gente consome. Mas se tiver luz, ela produz fotossíntese. Mas ela produz oxigênio a mais só a partir de um ponto em que a produção de oxigênio é maior que o consumo. Isso chama ponto de compensação fótico. Nós veremos mais à frente nessa aula. De 1778 a 1779, um indivíduo chamado Ingenhousz, a gente encontra na literatura tanto esse tracinho aqui, ó, quanto o nome junto, né? Ele falou que as árvores só purificam o ar quando ela é iluminada. Então ele fez esses testes aqui do lado você vê, ó, isso aqui é luz, energia luminosa sendo jogada, depois ele coloca no escuro, depois ele verifica assim, que a planta produz oxigênio, produz gases, por causa desses pontinhos aqui, ó, a liberação de gás aqui, ó. Não sei se você está percebendo o experimento, ó, né? Olha só, baixou o nível, olha o nível aqui de cima, desse outro aqui do lado. Ele colocou o peixe aqui, né? Então por que tem menos gás? Porque o peixe está consumindo oxigênio. Então ele fez vários experimentos, nós não vamos entrar em detalhes, para chegar a essa conclusão de que a luz era necessária. A luz era necessária para a planta purificar o ar, até então se sabia isso, não da importância dela na produção de matéria orgânica. Ele ainda continua estudando, né? Em 1796, ele observou que as plantas convertiam o ar rico em CO2 e O2 e também produzia matéria orgânica. Então nasce o nome de síntese pela luz, fotossíntese. Então o Ingenhousz é bastante famoso na história da fotossíntese. Um dos experimentos interessantes, né, que pode ser feito, são experimentos simples. Naquela época os experimentos eram simples, né? Ele coloca aqui um tubo grande de ensaio, né, um funil, a planta aqui dentro com água, e aqui vai observando os gases. Aqui é uma repetição desse último experimento que a gente colocou aqui. É uma outra maneira de ver mesmo, um experimento que gera o mesmo resultado, né? Então ele chega a essa conclusão: a planta pega o CO2 do ar, na presença de luz, forma matéria orgânica e produz oxigênio. Então isso aqui, já há um bom tempo atrás, 1796, século XVIII, foi descoberto. Em 1804, início do século XIX, o Nicholas Theodore de Saussure, que viveu de 1767 a 1845, descobriu a necessidade da água para a realização da fotossíntese. Sem água, a fotossíntese não acontecia. Aqui do lado, uma série de experimentos dado a ele em relação a essa questão da água, né? De ter colocado a água para que a fotossíntese acontecesse. Não vamos entrar em detalhes aqui, não há necessidade. Então o que ele descobre? Que não é somente o CO2 que faz parte dos reagentes, a água também faz. Plantas na presença de luz formam matéria orgânica, aí já se sabia que essa matéria orgânica era glicose e libera O2. Aí essa equação aqui, ó, já está balanceada, foi a mais aceita e ensinada até pouco tempo. Nós estamos falando do início do século XIX. No entanto, ela contém um erro. Por quê? O que se pensava antes? Pensava uma coisa bem simples, ó. Você pega esse oxigênio, libera. O que sobrou? CH2O. CH2O, coloca o 6 aqui, ó. Fórmula mínima dá C6H12O6. Então o que se pensava? O CO2 libera oxigênio e a água gera uma complexação com carbono formando glicose. Resolvido na cabeça de quem olha a estrutura. Só que experimentos posteriores mostraram que essa situação não era verdade. Isso nós vamos ver 137 anos depois. Martin Kamen e Sam Rubin descobriram que o O2, marcou o O2 radioativamente, liberado provém da água, não do CO2. Ele usou oxigênio radioativo. Os dois eram da eles eram da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Em 1940, Melvin Calvin, também dos Estados Unidos,
marcou o CO2 da planta com carbono 14, radioativo. Depois você pode perceber a estrutura para onde esse carbono vai. É um acompanhamento do carbono, né? E observou que ele aparecia aqui na glicose. Então o carbono do CO2 vai formar a glicose. Mas não é o O2 do CO2 que vai liberar o oxigênio, mas sim da água, né? Ele também descobriu a fase escura da fotossíntese, que nós falaremos mais tarde, e ganhou o prêmio Nobel por isso em 1961. Aqui o experimento que ele fez. Ele colocava carbonato com hidrogênio numa solução e colocava as algas e fazia a medida da produção de matéria orgânica da água e depois verificava quais das substâncias que foram geradas que tinham o carbono marcado. Então, a equação correta da fotossíntese está aqui. A gente tem não só o CO2 e a água aqui nos reagentes, mas a água, aqui é um erro, são 6 águas. A água também nos produtos. Por quê? Porque esse oxigênio aqui vem da água. Esse oxigênio vem da água. Então ocorre uma fotólise da água, uma quebra da água, tá? E o CO2 é complexado para poder formar a glicose. Então o CO2 forma a glicose, mas o oxigênio vem da água. Então, para poder colocar a equação correta, para informar que o oxigênio vem da água, é preciso colocar 12 águas do lado esquerdo e 6 águas são liberadas do lado direito. Aí vamos estudar mais ou menos como a fotossíntese funciona. Tudo isso ainda é teoria. É hipótese testada, as teorias foram feitas a partir dos dados, mas nós não sabemos como funciona, por exemplo, a fotólise da água, como que ela ocorre de fato, como que o sistema acontece. São elétrons se movendo, então são hipóteses, nós não vemos elétrons, não vemos átomos. A maneira de obter as informações ela é indireta, né? Mas uma coisa é certa, sem clorofila não tem fotossíntese. E a clorofila está associada a fotossistemas, grupos de substâncias, principalmente proteínas, que geram movimentação de elétrons para quebrar a água e gerar principalmente ATP, NADP, H mais H+, que serão usados na formação da glicose. A molécula de clorofila é parecida com a de hemoglobina, olha a similaridade entre elas. A grande diferença está aqui, ó. A hemoglobina usa ferro e a clorofila usa magnésio. Essa é a diferença, mas elas são bem similares, não são iguais, bom, importante deixar isso claro, mas são similares. É nessa região aqui, ó, que se diferencia clorofilas A e B. Também não são detalhes excessivos, né, para o nosso curso, não há necessidade disso, mas apenas entender que há 2 tipos de clorofila, A e B, com pequenas variações na molécula, uma região alcoólica. A clorofila A absorve os comprimentos de onda de 500 nanômetros e 650 nanômetros, ou seja, azul claro e vermelho. E a clorofila B absorve os comprimentos de onda de 450 nanômetros, que é azul escuro e vermelho. Daí nós vamos concluir disso aqui, que se as duas clorofilas essenciais para a fotossíntese absorvem 2 tipos de comprimento de onda, os comprimentos de onda mais utilizados para a fotossíntese são o azul e o vermelho, e não o verde. Ok? Então veja, aqui nós colocamos, né, o comprimento de onda que a clorofila menos absorve é o comprimento de onda verde, né? O comprimento de onda é o lambda, é a representação dele. Experimentos com um indivíduo chamado Engelmann, na década de 60, ele iluminou vários comprimentos de onda, diferentes algas do gênero Spirogyra, e colocou bactérias aeróbicas perto. Aí ele colocava um prisma
e separava os comprimentos de onda. Então as bactérias que eram aeróbias, elas aumentavam o tropismo, elas iam para próximo dessas algas nos comprimentos de onda azul e vermelho, corroborando essa questão da absorção do azul e vermelho da fotossíntese. Do verde era o que menos tinha bactéria aeróbia perto. Nas membranas dos tilacoides, você deve lembrar o que é o tilacoide, há dois tipos de fotossistemas, 1 e 2, contendo os tipos de clorofila e outros pigmentos chamados carotenoides. Aqui à direita é a absorção do comprimento de onda. Clorofila B é essa daqui, que está mais grossa, clorofila A mais fina. Então observe que perto de 450, 500 são os pontos de maior absorção de luz pela clorofila. Okay? O fotossistema 1, ele tem uma proteína chamada P700 e absorve principalmente comprimento de onda de 680 a 700 nanômetros. Faltou aqui colocar nanômetros, né? Que poderia ser angstroms também. E o fotossistema 2 tem a proteína P680, que absorve 670 a 680 nanômetros. Você percebeu que essa questão é do comprimento de onda máximo, né? A proteína P700 é por causa da absorção do comprimento de onda, e a proteína P680, principal componente do fotossistema 2, absorve luz no comprimento de onda de 680 nanômetros. Dentro desse sistema de membrana dos tilacoides, existem agregados de substâncias, principalmente proteínas, chamados complexos antena. Esse complexo antena é o conjunto estrutural que você pode ver aqui, que tem um centro de reação e em torno dele lipídios e vários carotenoides e pigmentos acessórios, e a clorofila, né, ligada na proteína chamada proteína antena, que é esse grupo de proteínas. Por que chamado antena? Porque é aqui que ocorre a absorção da luz e a transformação da energia dos fótons em transferência de elétrons. Então, primeiro, o que a luz faz é fazer movimentação de elétrons. Lembra que movimentação de elétrons gera energia elétrica, né? Então, esse sistema da vida nosso, ele é elétrico, ele é por diferença de potencial. Na planta, diretamente associada aos elétrons, se você se lembrar da mitocôndria, tem muito H+ entre a membrana externa da mitocôndria e a interna, e o retorno desse H+ para o citoplasma forma ATP. Também por diferença de concentração, por carga, só que aqui é uma carga causada principalmente pelo retorno do H+. Mas lembre-se você que lá nos sistemas, nos complexos 1, 2, 3 e 4 da mitocôndria, né, é movimentação de elétron que faz isso. Ou seja, a eletricidade é a base da vida em função da luz dos fótons que chegam até o planeta, e os sistemas captam energia fotônica e transformam em energia elétrica. Energia elétrica é guardada na forma de energia química na glicose. A fotossíntese tem duas fases, a clara e a escura. Clara ou luminosa ocorre na membrana dos tilacoides e os dois fotossistemas são usados, 1 e 2. Olha o que nós escrevemos aqui. A absorção de luz gera movimento de elétrons que forma, a absorção de luz, né, forma ligações de alta energia e quebra a molécula de água em H+ e O2. Esse H+ vai para o NAD, forma NADPH mais H+. Nas células animais é NADH. Nas vegetais, NADPH, que é a nicotinamina de adenina de nucleotídeo fosfato. E aqui também ocorre a formação, graças a essa energia luminosa, de ADP mais P em ATP, de fosfato de adenosina mais fosfato inorgânico, formando o trifosfato de adenosina. Existem duas vias
de movimentação dos elétrons estudadas e propostas, uma acíclica e outra cíclica. A acíclica, ela sai de uma clorofila, os elétrons saem de uma clorofila ou de um fotossistema e não retorna para ele. A água que gera isso, esse retorno. E a cíclica sai do fotossistema e retorna para o próprio fotossistema que saiu. Não são necessariamente os mesmos elétrons, né? Mas de forma didática pode entender isso. Então, a primeira, chamada fotofosforilação acíclica, participam dois fotossistemas. Fotossistema 2, a luz bate nele. Aí, aqui os elétrons vão passando. Na plastoquinona, não precisa memorizar isso, o ADP mais PI é convertido em ATP. Aí os elétrons continuam se movimentando aqui, ó, de citocromos para plastocianina. A luz estimula o fotossistema 1, que perde elétrons para ferrodoxina, mas ela é reposta, esses elétrons são repostos, ó, pelo fotossistema 2. Então quem repõe o fotossistema é o fotossistema 2. E quem vai repor o fotossistema 2? Esses dois elétrons vão passar para a ferrodoxina, aqui é de 2 em 2, tá? Para a equação ficar certinho. Esse elétron, então, que está na ferrodoxina, a água é crivada pela presença da luz, chamado fotólise, o nome não completamente correto, nós indicamos no texto, porque não se sabe como isso acontece, mas de qualquer forma a gente sabe que a água libera 2 elétrons para o fotossistema 2, então quem recarrega o fotossistema 2 é a água. Tá? E ela libera 2H+, que reduz o NADP em NADPH mais H+, como a gente viu aqui. Tá? E aqui a seta está errada, tá certo? Ela libera isso, mas ela libera oxigênio. A setinha é saída de oxigênio da água. Não entra na água, ele sai da água, tá? Aí no texto está errado, tem que consertar essa figura. Então isso que a gente falou aqui do lado é o que está escrito aqui à esquerda. Então ela é acíclica porque os elétrons menos não retornam para o fotossistema que saiu. Quem recarrega o fotossistema 1 é o fotossistema 2, quem recarrega o fotossistema 2 é a água. Na fotofosforilação cíclica, observa aqui, acredito que houve um pequeno erro aqui. Acabou acontecendo um erro sim. Ficou faltando, tem lá no texto, mas a fotofosforilação cíclica é bem simples, ela é fácil de ser representada. O fotossistema 1 libera elétrons, passa através de várias substâncias, como citocromos principalmente, ocorre produção de ATP por causa dessa energia e colocar aqui ADP mais PI, formando ATP. E esses elétrons retornam para o fotossistema. Então isso é chamada de cíclica porque o processo é cíclico e produz ATP através dos citocromos, tá? Estou faltando. Essa imagem aqui é da fase escura da fotossíntese, porque é chamado fase escura ou química. Não requer luz para acontecer. Ela acontece mesmo no escuro, chamado de química. Ocorre no estroma e não na membrana dos tilacoides, na matriz dos cloroplastos, né, chamado estroma. Forma glicose e outros açúcares via redução do CO2. Lembra que o CO2 é o formador da glicose. Ocorre as expensas de ATP produzidos na fotofosforilação cíclica, que é a cíclica, e requer o NADPH também produzido na fotofosforilação, no caso na cíclica. O ATP é produzido nas duas, o NADPH somente na cíclica. Então a glicose armazena energia da luz, como a gente vem falando, na forma de energia química. O ciclo da formação da glicose é chamado ciclo de Calvin, em homenagem ao Melvin Calvin, né, o prêmio Nobel de 1961, ou o ciclo das pentoses, ou pentoses fosfato, que ele começa fazendo uma complexação de CO2, aqui a setinha está errada também, ó, a seta é para cá, a entrada de CO2 e água, através da ribulose fosfato.
que é uma ribulose, vem de ribose, tem 5 carbonos. Então é interessante isso, né? A gente sabe que a glicose vem da ribulose, mais um carbono do CO2, vão para 6 carboidratos, carboidratos com 6 carbonos, no caso a glicose, C6H12O6, certo? Ó, C6. É isso. Agora nós não sabemos quem é que fez a ribulose, né? Da onde que ela veio, qual a evolução dela, como que ela chegou nesse ponto, para poder complexar com o CO2 informações que nós não temos ainda. Mas de qualquer forma, explicando isso, ó, a ribulose fosfato, ela que tem 5 carbonos, ela recebe CO2 em presença de água, a água é necessária também na reação, lembra disso? Aí ela vai formar fosfogliceraldeído, ácido 3-fosfoglicérico, ou fosfoglicerato. Lembra que a terminação ata porque ele tem carga negativa em pH fisiológico. Ocorre então gasto do ATP produzido na fosforilação cíclica e acíclica, NADPH produzido na fotofosforilação acíclica, são gastos, né? E aí esse gliceraldeído fosfato aqui, ó, gliceraldeído 3-fosfato, ele vai formar os carboidratos. Parte forma carboidrato, parte regenera com gasto de ATP a ribulose, formando um ciclo. Ok? Isso é o que acontece. Quem gera essa formação aqui é a ribulose 1,5-bifosfato, que forma o 3-fosfoglicerato. Aqui tem uma enzima. Essa enzima é chamada de ribulose bifosfato carboxilase, ou simplesmente rubisco, para simplificar. A rubisco é considerada a proteína mais abundante do planeta, o complexo proteico mais abundante do planeta, essencial para a vida, né? Porque ela é a que complexa o carbono do CO2 com os 5 carbonos da ribulose. Isso que a gente falou aqui, ó, são produtos da fase clara, são usados para formar o gliceraldeído 3-fosfato, e acontece em 85% das plantas, chamado planta C3. Por que C3? Porque o gliceraldeído 3-fosfato, ele tem 3 carbonos. A maioria das plantas segue esse ciclo que nós acabamos de falar, esse ciclo de Calvin. O que foi descoberto que algumas plantas, o CO2 se liga para formar um oxalacetato, aqui à direita. E o oxalacetato tem 4 carbonos, por isso que é chamado planta C4. Tá? O gliceraldeído 3-fosfato forma glicose, que nós sabemos, e derivados. Derivados, amido, celulose, fundamentais. Ok? Aminoácidos, isso é muito importante. Então, a base da formação de proteínas também vem da luz, também vem do processo fotossintético, látex e outros produtos, tá? Então, como é que eu faço então para formar quitina, né? Que é uma ose, um polissacarídeo, uma ose não, né? Muitas oses, um polissacarídeo estrutural dos animais. Eu alimento da planta, a planta quebra em glicose, eu absorvo a glicose, as proteínas formadas a partir da informação do DNA formam a quitina no animal. Então, lembra das aulas iniciais em que as biomoléculas são quebradas em moléculas menores para poderem ser utilizadas. No caso dos animais, o trato digestório faz isso, né? Então, as plantas C4 são essas que vivem em ambientes tropicais. No ambiente tropical, a incidência solar é alta e as plantas absorvem CO2 pelos estômatos, pequenas aberturas, principalmente na parte abaxial da folha. Então tem uma folha aqui, ó. Então aqui é a parte de cima da folha, a parte de baixo da folha chama abaxial. Nessa parte abaxial, lotado de estômatos. E se o estômato abre demais, a planta perde água, desidrata. Então aí tem uma questão, tem muita luz no ambiente tropical, mas também se a planta deixar o estômago aberto muito tempo, ela perde água. Então nesse caso, eles armazenam CO2 para produzir açúcar com o tempo, principalmente quando fica mais frio ou mais à noite, né? Aí a fase
escura da fotossíntese não necessita de luz, ok? Aí forma o ácido oxalacético com 4 carbonos, daí planta C4. E outro tipo de ciclo de Calvin é encontrado nas plantas MEC, só para citar aqui, chama metabolismo ácido das crassuláceas, que essas plantas têm esse ciclo principalmente à noite, tende a ter um pH interno mais ácido em relação às outras, por isso que é chamado metabolismo ácido das crassuláceas. Mas, apenas para informação, abacaxi é uma crassulácea, por exemplo. Outro item que nós vamos estudar é a velocidade da fotossíntese via 3 variáveis, né, que atuam em conjunto, uma associada com a outra, só que a gente vai só dar uma olhada, né, nessa velocidade separadamente, a luz, a temperatura e o CO2. Como é que eu sei então que a luz influencia na fotossíntese? Eu vejo pela quantidade de O2 liberado. Basta lembrar daqueles experimentos anteriores lá, você coloca a luz, coloca na água a planta, tem plantas aquáticas, aí você vê a quantidade de gás liberado. E é possível, a partir de outros experimentos, você saber que gás que é liberado, né? Então, olha só, aqui ó, vamos dizer que aqui é 6 horas da manhã, um dia perfeito, tá? E aqui meia-noite, 24 horas. Obviamente que aqui no meio, 12 horas, meio-dia. Então aqui é a concentração de oxigênio. A planta então ela começa a produzir oxigênio, né? E aí ela está consumindo só até aqui, toda essa parte de baixo aqui, ó, ela está consumindo oxigênio. No momento em que ela produz mais oxigênio do que ela precisa, é isso aqui chamado ponto de compensação fótica. Então, num pequeno intervalo do dia, ela produz mais oxigênio que a gente respira do que ela necessita para sobreviver. Então, o ponto exato onde a quantidade de oxigênio consumida é igual à quantidade de oxigênio produzido pela planta chama ponto de compensação fótico, né? Mas observa que em função do tempo, né, nós vamos ver aqui embaixo, a gente está verificando a velocidade em função da luz através da concentração de oxigênio produzido. O que significa? Que quanto mais alto, maior vai ser mais alto, né, em termos de concentração de oxigênio, maior vai ser a velocidade, né, devido à produção de oxigênio. Então, maior velocidade é aonde tem mais luz, por volta do meio-dia. Isso num ciclo perfeito, né? Considerando que não tem nuvens, que a situação é perfeitinha, a incidência luminosa é constante. A gente sempre estuda os modelos ideais e depois a gente parte para a parte difícil, que é estudar as variações em cada caso. A velocidade da fotossíntese em função de CO2 é em função de CO2 liberado, né? Então ela cresce inicialmente, ó, depois estabiliza. Aqui a curva precisa ser feita melhorzinho, tá? Então ocorre um patamar aqui, existe uma quantidade máxima. Quais são os fatores limitantes? Olha, o CO2 ele é absorvido, você lembra, pela ribulose, através da complexação pela rubisco, pela ribulose 1,5-bifosfato carboxilase. A quantidade dela é finita, então mesmo que você tenha muito CO2, ela não vai conseguir processar tudo. Então, a partir daí, você tem um patamar. Então, a velocidade máxima do CO2 é atingida, depende das circunstâncias, da abertura dos estômagos, a quantidade de CO2 no meio e outras coisas associadas, tá? O outro item que a gente vai estudar é a temperatura em termos de velocidade, que está representado aqui embaixo. Só que ela depende da luminosidade. Se eu aumentar a temperatura, então locais quentes têm maior velocidade de fotossíntese, maior taxa? Tem, em alta luminosidade. Observe, também é estudado através da concentração de oxigênio. Veja que interessante. Ó. Em alta luminosidade, a temperatura favorece a fotossíntese, mas se a luminosidade for baixa, a temperatura não influencia muito na fotossíntese. Por que isso? Porque a temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, facilitando os processos. Só que sem luz a fotossíntese não acontece.
Então ela é limitante, o fator limitante dela é a luz. O limitante da temperatura é a luminosidade, como o gráfico mostra, né? Existem fotossínteses sem formação de oxigênio, mas fotossíntese é pela luz, mas não forma oxigênio. Nesse caso está formando enxofre, né? 12S. Dá um cheiro esquisito, aquele cheiro de ovo podre. Algumas bactérias, você joga ovo, né, na rua, na calçada, depois daquele cheiro estranho. As bactérias que se alimentam não precisam da luz, né? Quando a gente fala assim, ó, não vai ter formação de oxigênio, elas vão precisar da luz e a liberação do gás não vai ser oxigênio, vai ser o enxofre. E o enxofre, normalmente ele forma H2S, aquele cheiro lá é de ácido sulfídrico. É um cheiro bastante ruim, um cheiro de podre mesmo, tá? Ela usa diferentes doadores de elétron, no caso, o doador de elétron aqui, ó, não vai ser a água, vai ser o ácido sulfídrico. E ocorre liberação de enxofre. O nome disso é fotossíntese sem produção de oxigênio. E a quimiossíntese, que é muito importante para a vida no planeta, sem ela nós não teríamos proteínas e aminoácidos em grande quantidade. E a quimiossíntese, ela não precisa de luz, ela pode ocorrer na ausência de luz, né? Não significa que se tiver luz não vai ocorrer, mas ela não precisa da luz para ocorrer. Então, substâncias minerais, no caso podemos colocar aqui, eu coloquei do lado assim, o nitrogênio, ele vai ser complexado, formando aqui amônia, nitrito, nitrato, na raiz das plantas vai formar aminoácido. Esse é um tipo de quimiossíntese, forma subprodutos. Nessa produção de subproduto, dá energia necessária para a formação de substâncias orgânicas, a título de informação. Bons estudos para você e até a nossa próxima aula.